Fala galera, esse daqui é o nosso canal Vencer na Prática e esse episódio eu trouxe aqui uma convidada especial para participar com a gente. É a nossa primeira série aqui de entrevistas. Eu quero trazer várias pessoas para poderem falar aqui com a gente de diversos temas. E como um dos temas que a gente vai abordar aqui no nosso canal é a saúde mental, esse primeiro episódio ele vai falar sobre a dependência química. E aí, para falar um pouquinho a respeito desse tema também, quero apresentar para vocês a minha amiga Kathleen Foltora. Muito obrigado, Kathleen, por ter vindo aqui participar com a gente. Eu que agradeço demais pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na minha vida, né, e continua fazendo, sobre esse tema que é tão importante, né, para os nossos jovens, para a nossa sociedade, né, para as famílias no geral, né. Verdade. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Que isso, obrigado você por ter vindo participar. E para que vocês possam conhecer melhor também a Kathleen, a gente vai bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas para ela para falar, né, para que ela conte um pouquinho a respeito da história dela e também falando um pouquinho também entrando nesse tema de dependência química para a gente também se aprofundar no assunto, que é bem importante, tá? Kathleen, para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece, até para que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre você, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que você fale um pouquinho sobre você. Quem é a Kathleen Foltora? Onde que você nasceu? Como é que foi a sua infância? Bom, a Kathleen Fontoura hoje, né, é uma mulher que posso dizer que renasceu, né, e verdadeiramente renasci, porque mais pra frente eu vou continuar contando aqui. Sim. Eu vivi alguns anos nas drogas, né, não foram poucos, e hoje eu já não sou mais a mesma. Algumas pessoas falavam assim, para as pessoas que gostavam de mim, né, que me viam naquela situação: a Kathleen já morreu, a Kathleen já morreu. E realmente, hoje eu assumo isso. A Kathleen de antigamente, ela morreu. Sim. Então, eu sou uma pessoa que, em nome do Senhor Jesus, venceu, né, todos os obstáculos, todas as fases de níveis, né, de droga do fundo do poço. E hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, eu tô aqui para glorificar o nome do Senhor e falar que Ele pode sim, né, mudar a história de pessoas, né, transformar vidas, transformar famílias. Então, a Kathleen hoje é uma mulher que renasceu e que é transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Nasci em Ribeirão Preto, cidade de Ribeirão Preto, tem 36 anos. Legal. Muito bem vividos. E tô seguindo a caminhada com Jesus aqui para que a gente possa alcançar mais vidas através desse testemunho, dessa história, dessa caminhada que eu vivi nas drogas, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas, né? E possam crer que existe uma saída, Léo. Legal. Eu perguntei também para você aonde você nasceu, foi em Ribeirão Preto, Ribeirão né? Preto. E eu queria que você falasse também como é que foi sua infância, se você lembra lá quando você era jovem, o que você fazia, você gostava de brincar, como que era a sua infância lá na cidade? Olha, que é interior, né, Ribeirão Preto? Interior, mas eu fiquei muito pouco tempo lá. Eu saí de lá, eu tinha 4 anos de idade. Sim. E já vim para São Paulo com a minha mãe, com a minha família. Mas eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Desde criança eu sempre fui muito retraída, sabe? Muito fechada mesmo. E eu percebo, assim, na nossa igreja, né? Por onde eu tenho andado, que existem muitas crianças retraídas ainda. E isso, eu creio que isso seja... essas pessoas, essas crianças, elas não se abrem para assuntos importantes, né? O que está se passando na mente dela, na cabeça dela, o que ela está pensando. Sim. Às vezes está sofrendo com alguma coisa, já de criança, já está sofrendo com alguma coisa, mas ela não se abre, né? Às vezes por conta da timidez mesmo. Eu era assim. Entendi. Eu era muito tímida, extremamente tímida, e eu creio que posteriormente isso também contribuiu para que eu pudesse me atirar ali nas drogas para acabar me sentindo um pouco mais, sabe, livre, diferente, enfim. Legal. Então, na sua infância, você era uma pessoa mais tímida, você não era muito não era tão extrovertida como você é hoje? Não, de jeito e maneira. E na região que você morava, né, na sua infância, Sim. toda essa fase de adolescente, pré-adolescente, como que eram as regiões que você viveu, né, que você conviveu? Olha, Léo, a minha infância, né, até a minha adolescência, eu não tive contatos com pessoas usuárias de crack, de drogas, né, todas assim, né. Tinha pessoas da minha família que fazem o uso de bebida alcoólica, mas tem então, né, nada assim muito... Mas os bairros que eu morei
as escolas que eu estudei nunca teve foco assim, aquele ali a gente não pode passar, ou sabe, ali é uma área assim, assado, não. Sempre muito distante desse mundo que depois de adulto eu passei a conhecer. Entendi. Então, a sociedade ali era muito tranquila, sabe? O bairro, a vizinhança muito tranquila. Então, eu nunca tive acesso fácil a nada que fosse, aparentemente, Sim. prejudicar a minha vida no futuro, né? E muitas vezes a gente acha que, não, porque nasceu ali, essa pessoa ela nunca vai ter contato com drogas, ela nunca vai chegar, vamos supor, uma Cracolândia. Sim. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a pessoa ela pode nascer no bairro mais rico de São Paulo, que ela pode sim ter grandes chances, como existem pessoas, né, lá dentro, hoje na Cracolândia, né, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm empregos, né, maravilhosos, mas estão lá. Exatamente, era mais essa questão que eu queria falar realmente, porque eu percebo que quando a gente fala sobre esse assunto da dependência química, muitas pessoas elas associam, né, a questão do uso das drogas, dos vícios, com a questão da onde a pessoa vive, né, da região que a pessoa vive, se ela mora, por exemplo, num lugar mais pobre, né, mais precário. Também hoje a gente percebe que não tem hoje, por exemplo, a droga ela não tem um estereótipo, né, de pessoa. Não tem classe social. Não, e só te cortando rapidinho, existem pessoas na Cracolândia que não usam droga. Importante. Existem pessoas lá dentro que não fazem o uso da droga. Você entende? Então, é uma questão muito assim, por que mora ali é porque Verdade. Sabe, não, ali existem famílias que não estão no mundo das drogas, mas elas vivem ali na Cracolândia. A Cracolândia, ela acabou por conta da região, por conta do alto número de pessoas se drogando ali ao redor, ela acabou, o bairro mesmo em si, na verdade, é o centro de São Paulo. Sim. Acabou se chamando Cracolândia. Todo mundo fala que o centro da cidade de São Paulo é Santa Cecília, até agora um pouco da República também, né? Mas existem famílias ali, e essas famílias, nem todos os jovens, nem todos os adultos estão envolvidos com as drogas, né? Com o tráfico, e consequentemente também as pessoas que moram em bairros, né? Como eu falei, né? De alta classe, nem todos estão, como posso dizer, livres de não estarem usando a droga. Isso acontece muito, né? Verdade. Isso acontece muito lá. Verdade, hoje a gente ouve falar muito sobre isso, né? Porque já está chegando, né, nas mídias essa questão de pessoas, por exemplo, de uma classe social mais elevada, acaba aparecendo na mídia, quando aparece na mídia as pessoas começam a dar mais atenção, parece, né? Sim. Como aconteceu com algumas pessoas que são famosas também, essa questão das drogas, começaram a dar uma evidência para isso. Exatamente. Mas isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Sempre foi assim. Nunca teve essa questão de classe social, ou não existe questão de cor, raça, gênero. Não existe. Isso não tem interferência nenhuma quando a gente fala de dependência química. E é legal falar sobre isso, né? Por isso que eu trouxe essa questão também, para você falar como que você viveu. Importante, né? É importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, porque a pessoa nasceu no bairro pobre, como você falou todo o tempo. Tem que prestar atenção no lugar que a pessoa vive, com as pessoas que ela frequenta, com as pessoas que você convive, é importante realmente você prestar atenção. Sim. Principalmente quando é jovem, quando é criança, quando é adolescente. Mas não está atrelado simplesmente aonde ela mora, ao bairro, se é um bairro de favela ou etc. Não está. E até para a gente falar, então, entrar na questão do uso das drogas, é legal você falar como é que foi a sua primeira experiência com as drogas. Sim, então. A minha primeira experiência com a droga, com as drogas, no caso, a mais leve, que a gente, entre aspas, né, a gente chama de mais leve, que é a maconha, foi algo muito assim a galera fala muito assim, né, rolê, né, aquela coisa de rolê, de bagunça da madrugada, né, vamos sair, vamos beber no final, vamos fumar um, né. Então foi muito assim, sabe, quando acaba introduzindo no meio do rolê, vai ficando aquela coisa, vai ficando algo normal,
sabe? Até que daqui a pouco chega um que já tem a cocaína, aí daqui a pouco, gente, isso aqui não é mais maconha, tem maconha com crack, aí daqui a pouco, vai rodando, é um negócio que vai rodando, assim, quando a pessoa percebe, ela já tá envolvida no mundo das drogas, ela não tá nem, ela não percebe, ela não enxerga a gravidade daquilo, Muito né? bom. Porque até então tá no rolê, tá na curtição, Sim. né? Tá com a galera, e aquilo é algo mesmo que é demorado, Sim. né? Pelo menos no meu caso. Sim, sim. Então, no meu caso, foi assim. A galera, curtição, vamos sair, vamos pro pagode, vamos pro samba, vamos, sei lá, vamos, mas sempre ali a droguinha misturada no meio. Só que a gente não via maldade nisso. Entendi. Né? E muitas vezes, os jovens, hoje em dia, eles não veem a gravidade nisso. Não enxerga, a gente não enxerga. Né? Então, tudo passa a ser normal. Porque foi uma noite normal, bebi, fumei, né? Cheirei e a noite acabou. No outro dia, tudo normal. Outra vez. Só que aí, dependendo da situação em que a pessoa se encontra psicologicamente, isso pode ser uma bomba. Se tornar uma... Sabe, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. A pessoa, ela começa já não é mais o rolê. Ela começa a separar. Poxa, peraí. O que tá me fazendo, pelo menos comigo, tá? O que tá me fazendo eu ficar mais tranquila, menos triste, sabe? Mais alegre, menos tímida, é a droga, não é o rolê. Verdade. Não é o rolê. O rolê agora sem bebida, sem a droga é chato. Não é mais o mesmo rolê. Não é mais o mesmo rolê. Tem que ter o aditivo. Cadê o aditivo? Cadê o aditivo? Sabe? Sim. Então, aí, a partir daquele momento que eu comecei a me envolver com as drogas, toda noite tinha droga, quando não tinha, era uma noite chata. Porque não tinha mais aquela mesma vibração, aquele mesmo rolê, aquela mesma sensação, aquela mesma essa brisa, né? Só que o perigo está aí, porque aí o nível vai aumentando, né? O nível aumentando. Começa com o cigarrinho e a bebida, daqui a pouco é a maconha, depois é a cocaína, daqui a pouco é a maconha com crack, daqui a pouco é só o crack. Você só quer saber do crack, entendeu? As outras drogas só quando vier, pode vir, vem que tá bom, mas o crack, chegou no crack, aí pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela vira um mendigo igual aquele que estão na Cracolândia. Aí você olha pra ele e você não dá nada, mas você olha pra ele, você não imagina que aquele carro já teve o carro do ano, quem sabe até muito mais, um apartamento super top, que você nem imagina, tem família por aí, né? E você não dá nada pra aquela pessoa. Mas tudo começou lá atrás. Se você né? for ver a linha do tempo dessa pessoa. Se você for parar pra ver a linha do tempo dessa pessoa, isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, começou aí na adolescência, né? Na adolescência, já mais pra parte adulta. E quando eu percebi, já estava no fundo do poço. Isso que você falou também é importante ressaltar, porque muitas pessoas e muitos adolescentes, muitos jovens falam, por exemplo, que essa questão que uma droga leva a outra ainda é um tabu. Eu vejo que ainda não é que é um tabu, mas é um assunto que ainda se torna um pouco polêmico quando a gente vai falar. Sim, né? Muito. As pessoas, não é que elas não querem assumir que isso verdadeiramente é verdade. É porque elas não viram, elas não passaram por aquilo ainda. Exato, porque elas né? não passaram por mas isso. Mas é tudo consequência. É só consequência, questão de tempo. Questão de tempo. Eu digo até porque também na minha experiência foi da mesma forma. Inicialmente a gente sempre se depara, a maioria dos jovens, né? A gente sempre se depara com cigarro, com uma bebida que está sempre ali, né? Ele sempre vai estar ali, né? Na maioria, né, dos jovens. É mais fácil de adquirir. É mais fácil de adquirir. E aí, consequentemente, sempre aparece, por exemplo, como você falou, normalmente a maconha, que é uma droga também que as pessoas associam com a questão de trazer felicidade, Sim, de trazer calmaria, né? De deixar o ambiente mais pacífico, vamos dizer assim, mais tranquilo. E aí é o que mora o perigo mesmo. É o que mora o perigo, porque aonde tem, vocês podem dizer assim, um maconheiro, daqui a pouco, esse maconheiro, ele pega a droga em algum lugar. Sim. Ele vai fazer amizade, né, com outras pessoas que vendem drogas, não só a maconha, mas que vendem todos os outros tipos de droga, entendeu? Então, automaticamente, essa roda, ela começa a aumentar.
Ela começa a aumentar. Então aqui é só a bebida e o cigarro. Aí esse menino, essa pessoa que conhece o cara do cigarro, ele conhece o maconheiro. Daqui a pouco o maconheiro começa a fazer parte da roda. Aí você já tá conhecendo ele também. Sim. Então aí, esse maconheiro, ele conhece o outro que vende a cocaína. Entendeu? Aí a roda vai aumentando. Aí ele chega junto e vai aumentando. Daqui a pouco não é mais só a cocaína, é o crack. Então, é uma roda que vai aumentando e a pessoa não percebe. Quando ela vê, já fez amizade com um, já fez amizade com outro. E o acesso à droga vai ficando mais fácil. Sim. Vai ficando mais fácil, né? Porque no começo, a maioria das pessoas é assim. A droga é apresentada pra você. A maior parte das vezes. A droga chega até você. E chega. Você não... Primeira vez, eu quero fumar cocaína, eu quero fumar crack. Eu vou decidir que eu vou agora numa biqueira. Não é assim, você não faz isso. Não. Então, a primeira droga, ela é apresentada pra você. É verdade. Então, ela é apresentada, você utiliza ali, e aí você fica com aquele... Aí você vai conhecer a pessoa que te apresentou. Conhecendo a pessoa que te apresentou, você já tem acesso à boca. Sim. Chegou no acesso à boca, fica fácil você ir. Vai e volta. Aí você não precisa mais do rolê. Aí você não precisa mais do rolê pra poder ter a droga. Você já vai direto na droga. Mas até isso aí acontecer, é todo esse ciclo que você falou. É todo esse ciclo. Por isso que também, uma coisa que normalmente eu sempre trago, né? Que eu sempre falo, um assunto que eu sempre trago, é a questão do seu ciclo de convivência, né? Sim. As pessoas que você se relaciona. Sim. Isso eu acredito que é algo que é fundamental, que hoje, depois de muita coisa que eu já passei, que você também já vivenciou, né? Com a experiência que a gente vai adquirindo conforme o tempo, conforme as nossas experiências, a gente percebe que fator predominante são as pessoas que você convive. São pessoas, não porque eles vão te influenciar. Não, de certa forma, até pode ser que influencie, Léo. Sim. Mas quem decide, quem tem a decisão ali na mão é você. É verdade. Só que de certa forma vai te influenciar. Por quê? Imagina a cabeça do adolescente que tá ali, sabe? Ele quer experimentar, tá vendo todo mundo curtindo na frente dele, ao redor dele. Poxa, nossa, que gostoso. Ele tá ali. Sim. Naquela roda. Fica vulnerável. Ele fica vulnerável, sabe? E ele quer descobrir, ele quer conhecer, sabe, coisas novas, ele quer sentir. Sim. Um adolescente, entendeu? Então, que até que não tem a presença de Deus, que não sabe qual que é o caminho certo e errado. Sim. Até os que conhecem, se tiver num círculo como esse, pode até ser que fique meio balançado, mas a tentação tá ali, sabe? Se torna vulnerável também. Se torna vulnerável. Então, o que acontece? Eu falo que são meus amigos. Sim. São meus amigos, porque eles estavam ali da mesma que eu, sabe? Ninguém colocou arma na minha cabeça e falou, Kathleen, você vai fumar, você vai cheirar, porque você vai. Não. Ó, hoje nós vamos assim, assado. Ah, eu vou. Entendeu? E lá eu sabia que ia estar rolando lá. E eu ia participar. Então, os meus amigos estavam ali. Sim. Né? E então, eu não culpo ninguém, né? Porque a decisão, eu sabia o que era certo e errado, como eu te falei. A minha família, minha mãe sempre me passou o que é certo e o que é errado. Minha mãe sempre me ensinou o que é certo e o que é errado, sempre estudei em ótimos colégios, sim, sabe? Então, eu sabia o que era certo e errado. Só que, quando eu mudei de cidade, e eu vi que ali era um mundo diferente, onde tinha coisas, sabe, diferentes, que eu não tinha visto, sabe? De beber, até de beber cerveja no gargalo, olha que viagem, sabe? Era uma coisa que eu, nossa, beber à vontade, passar a noite numa festa, virar a noite, sabe? Era algo que, anteriormente, eu não tinha isso, porque era colégio, casa, estudar. Mas quando se muda de cidade, principalmente da cidade do interior, que eu penso que a gente deve dar uma atenção maior às cidades do interior também, né? Eu tive uma certa liberdade. Talvez para minha mãe achar que era mais tranquilo do que na capital, que antigamente era assim. Sim, é verdade. Não, que na capital é perigoso e essas baladas, não sei o que lá. Mas no interior, todo mundo conhece todo mundo. Não, pode ir. Só que nessa ideia que ela falava, pode ir, eu já vi uma certa liberdade. E ali todos os jovens já bebiam, já fumavam. E aí na escola mesmo, já não era a escola que eu já estava antes, então já era uma escola pessoal no intervalo, usava maconha. Então isso foi tudo assim. Você entende? Sim. Mas ninguém me coagiu, Kathleen, você vai fazer, você vai usar, sabe? Não, ninguém. Não. Então, o campo que eu entrei, eu estava assim, preparada e as pessoas estavam lá. Sim. Só que eu sabia o que era certo e errado e eu decidi. Então, a minha escolha me levou onde eu cheguei.
Por isso que é importante também prestar atenção. Você que é jovem, né, que está também assistindo a essa live, né, a esse vídeo, é importante você também prestar atenção, de fato, em coisas que a gente comentou aqui. Aqui está a Denise na espada. Você vai cortar essa parte. Você que é jovem, por isso você que é jovem, que está também assistindo esse conteúdo, até os pais também que estão assistindo esse conteúdo, é super importante que vocês também considerem entender com quem os seus filhos estão andando. E você que é jovem, que está vivendo essa fase, né, de adolescência, de pré-adolescência, que está entrando na fase adulta, é importante que você também considere, por mais que você esteja ao lado de pessoas que você considera como seus amigos, que você entenda que esse círculo, né, essa questão da sua influência, ela pode sim te levar a maus caminhos. Aqui tem um exemplo aqui, no caso da nossa amiga da Kathleen, e também tem o meu exemplo aqui também, né, para poder dizer para vocês que isso de fato acontece. Como a Kathleen falou, ninguém chegou para ela e fez ela fazer isso, né? Tipo, não foi ela não passou por ninguém coagiu ela para poder usar ou não. Ela decidiu isso sozinha. Mas se você tá ali vulnerável nesses ambientes, vai acontecer momentos, por exemplo, que você tá numa situação de fragilidade, exatamente, que você não tá tão bem. E se você tá com pessoas que fazem uso constantemente, você tá assim ali sempre, né, vivenciando isso, um momento que tiver a oportunidade, você pode acabar fazendo também. Exatamente. Então, assim, não que isso seja uma regra, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Mas pode ter uma grande chance de acontecer. Você está dando, vamos dizer assim, você está dando um grande passo para poder se tornar um dependente químico. Exatamente. Então, que fique de alerta. Bom. Exatamente. E para a gente dar continuidade, você já falou um pouquinho da sua primeira experiência. Sim. A gente já falou bastante aí da questão também que a questão da droga, ela não tem estereótipo, né? Não tem cara, não existe isso para a questão de adicção, de dependência química. Eu queria que você falasse sobre essa fase que você teve de início das drogas, que você falou, do momento de alegria, de euforia. Quanto tempo da sua vida isso durou, né? Quanto essa fase de felicidade das drogas, porque a gente sabe, né, quem já vivenciou, tem aquela fase, o auge das drogas, aquele momento que você vive lá constantemente usando, como você falou, saía para uma festa, usava a noite inteira, acordava, acabou, bora para outra. No dia, tô pronta para outra, no dia seguinte. Quanto tempo da sua vida isso levou, cara? Olha, isso foi até os primeiros anos da Cracolândia, eu fiquei na Cracolândia 3 anos. O período, mais ou menos, durou uns 15 anos, da primeira vez que eu experimentei a maconha, né, até o meu último ano na Cracolândia, que foi quando eu saí. Nos primeiros anos da Cracolândia, fiquei lá 3 anos, foram pra mim Cara, sabe uma criança, antigamente, hoje eu não sei se é a mesma coisa, que ela tem o sonho de ir pra Disney. Sabe, brincar e ficar à vontade, aquela coisa, e um parque de diversões, e uma alegria, e um negócio, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na Cracolândia, eu fiquei parada primeiro, eu falei assim, gente, aqui eu não posso fumar, né? Mas aí logo percebi que era tudo liberado, era tudo livre, era tudo à vontade, sabe? Tudo muito fácil de conseguir. Então, os meus primeiros anos foram só, entre aspas, tá? Alegria, porque eu não enxergava, realmente, eu não enxergava o lugar que eu estava verdadeiramente. Entendi. Eu enxergava aquilo, porque assim, uma pessoa quando ela compra qualquer tipo de droga, né? Vamos pegar um mais pesado, o crack, vamos supor. Sim. Ela compra o crack num bairro, né? Ela não pode usar ali. Em vários bairros é assim, ela não pode comprar e usar ali no bairro, no meio da rua, sim, na calçada, né? Ela não pode fazer isso. Mas
Quando ela chega num lugar onde ela pode comprar, e ali mesmo ela pode fumar, e ali mesmo ela pode fazer o que ela quiser, e ali mesmo ela pode tomar banho, e ali mesmo ela pode pegar um hotel, e ali mesmo ela pode fazer o que ela quiser. Entendi. E ali mesmo vai chegar a alimentação, e ali mesmo ela pode ficar à vontade. Entendi. Curtindo, coloca uma cadeira, senta na calçada, vai na barraca, pega. Você entende mais ou menos? Então é muito mais fácil. Com certeza. Então isso pra mim era um parque de diversões. Eu não tinha maldade com ninguém, né? Nunca tive, sabe? Achava que não tava fazendo mal pra mim, achava que tava no rolê ainda. Você entende? Entendo. Só que num rolê assim de 7 dias, 8 dias, 9 dias virada, sem comer, sem dormir. Só fumando. Então, era um algo que realmente me tirou completamente da realidade. Eu não precisava trabalhar. Por que eu não precisava trabalhar? Por que eu ia trabalhar? Eu estava tão bem. Eu sabia que se eu voltasse a trabalhar, eu ia ter que voltar a ter regras, eu ia ter que voltar aquele... E eu não queria mais aquilo. Eu queria fugir, eu queria ficar ali naquela vida. Sabe? De vai, acorda, sabe? Fume a droga, daqui a pouco como uma alimentação, daqui a pouco vou curtir um samba, daqui a pouco saio um pouquinho, vou dar uma volta, sabe? Conhecendo pessoas novas. Então, aquilo pra mim foi algo que mexeu comigo, me prendeu, me acorrentou ali. Sim. Me acorrentou verdadeiramente. Sim. Então, eu achei aquilo tudo muito mágico, sabe? Eu realmente não precisava de mais nada, eu não queria mais nada. Sentia muitas vezes saudade de voltar pra casa, só que eu não conseguia, porque eu sabia que voltando pra casa é como se faltasse alguma coisa, sabe? Vendo a minha mãe ali sofrendo. Kathleen, até quando? Até quando você vai ficar assim, sabe? E vendo aquela situação em casa, aquele clima pesado, porque eu sabia que eu tava magoando, né, a todos, a minha família. Sim. Só que, ao meu ver, aos meus olhos, eu não tava fazendo nada demais. Eu tava só me divertindo. Até que é algo muito espiritual, né? Até quando Deus começa a mostrar que isso não é pra você. Mas aí deixa eu, antes de você entrar nesse ponto, porque esse ponto aí é bem importante, tipo, é a chave, Não vou entrar na chave ainda não. Quanto tempo da sua vida isso durou, que eu quero entender o seguinte, por exemplo, a gente tá falando aqui, você falou 15 anos, né? 15 anos, então assim, vamos supor, anos. Você começou com 15 anos. Com 15, 18. Maconha com uns 18, 19. De 18 até uns seus 32, mais ou menos, 33 anos. Até 30 anos. O que é maconha? Não, tô falando essa fase de drogas, de alegria das drogas. Exatamente. Do 18 até as 30. Até uns 32. 32. 32 mais ou menos. Não. 31. Pra ver, eu tô falando isso daí porque assim, isso é pra gente parar pra refletir. Sim. O tempo que a gente perde na nossa vida. 15 anos. 15 anos da nossa vida por conta da 15 dependência. anos. Então, mais uma vez é legal ressaltar a pessoa que está assistindo, seja o jovem, seja o adolescente, que está, por exemplo, pensando em de repente experimentar, ou que já está nessa situação de já estar vivenciando um uso de alguma substância, de algum tipo de droga, para refletir agora. Porque por mais que você pense que, por exemplo, isso pode ser simplesmente um uso tranquilo que você consiga controlar, não é. E assim como ela falou da vida dela, assim é a história de praticamente todos que vivem a dependência química. Assim foi na minha vida também. Não muda nada. Se você vê, só muda o personagem. E foi praticamente 15 anos também da minha vida que eu perdi em relação por conta da dependência química. Então, assim, se você tem a oportunidade hoje de estar vendo esse conteúdo, se você que é pai, que você que é mãe, que também tem um problema na sua família em relação à questão da dependência, leve em consideração, né? Ajude, né? Busque ajuda. Porque é algo que a gente precisa... No começo. Principalmente se conseguir no começo é essencial. É legal a gente falar sobre isso. Galera, o papo tá muito legal. E esse conteúdo é um conteúdo que tem muita coisa pra gente falar. Como eu até falei, ela já entra numa chave aqui que a gente vai poder falar mais e vai poder se aprofundar mais em pontos que são muito interessantes. Então eu queria que vocês acompanhassem o nosso próximo vídeo. Não percam.
A gente vai colocar em 2 etapas aí para a gente conseguir explorar muito bem aí essas 2 partes do nosso Ok? conteúdo. Então não perca o nosso próximo episódio para dar continuação à história da Kathleen. Beleza, galera? Acompanhe aí. Um abraço.